Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje vamos dar seguimento à nossa leitura sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nós estamos aqui na sessão número 2, chamada A Sexualidade Infantil, e hoje nós vamos trabalhar mais especificamente o subtópico número 2, que se chama As Manifestações da Sexualidade Infantil. Bom, gente, o que é que Freud vai falar de importante nessa seção do texto, pelo menos ao meu ver? Ele vai querer nos demonstrar como que se manifesta a sexualidade infantil. E para isso ele vai focalizar muito nessa seção do texto na questão da sucção, que ele está chamando aqui de o ato de chupar. Então vejam que ele já começa o texto aqui na página 82 aqui da minha edição da Companhia das Letras, dizendo assim, é o último parágrafo da página 82. O ato de chupar ou de sugar, que aparece já no lactente e pode prosseguir até o fim do desenvolvimento ou se conservar por toda a vida, consiste na sucção repetida de maneira rítmica com a boca, entre parênteses aqui os lábios, sem a finalidade da alimentação. Então vejam, aqui vai aparecer um ponto importante, porque o que ele está nos dizendo aqui? Quer dizer, o ato da sucção sem a finalidade da alimentação. Ele está nos dizendo que no início, essa atividade de sucção, esse ato de sugar, de chupar, ele é um análogo de um processo biológico que é fundamental à existência concreta do bebê. Se ele não se alimentar, ele morre de desnutrição, de fome. Portanto, essa atividade, eu vou chamar aqui de pulsional, embora o conceito de pulsão ainda não esteja delimitado durante a etapa de construção desse texto, porque esse é um texto de 1905 e a ideia de pulsão vai se estabelecer quase 10 anos depois, a primeira teoria da pulsão de Freud, né, com aquele texto Os Instintos e as Suas Vicissitudes, vai vir um tempão depois, mas a gente já consegue ver aqui que Freud observa vamos dizer, esse desencaixe, não entendam desencaixe de forma negativa, mas essa independência entre o prazer apoiado sobre a alimentação e o prazer em si na atividade de sucção. Como que a gente consegue observar isso nos bebês? Vejam que eles sugam, seja o seio da mãe, seja a mamadeira, porque aquele prazer sensorial de receber o leite quente traz um conforto orgânico, não só do calor do leite, mas também da gratificação da fome, mas que aos poucos esse prazer oral que está inicialmente apoiado sobre a atividade de alimentação, ele pode ir se tornando independente da atividade de alimentação. E como que a gente vê isso? No ato que a criança tem de sugar o próprio dedo, de sugar a chupeta, de sugar o dedão do pé dela, ou eventualmente de encontrar algum objeto disponível e levá-lo à boca. E isso é uma coisa que a gente sabe que é até muito perigoso no comportamento dos bebês, porque qualquer objeto que está disponível em torno deles, eles pegam e imediatamente o levam à boca. A gente sabe que é a forma como os bebês conhecem o mundo. Essa é a porta de entrada, vamos dizer assim, né? É a mucosa oral. Então é uma coisa instintiva. O bebê pega e ele traz à boca e é ali que ele está reconhecendo tudo aquilo que é apresentado para ele. Então observem que aquilo que no início está atrelado ao processo biológico, no ato de nutrição e de alimentação, aos poucos vai se tornando cada vez mais independente e esse prazer sexual de sugar vai indo se deslocando, encontrando outros objetos como forma de obtenção do prazer que não sejam aqueles exclusivamente ligados à nutrição do bebê. Freud também vai dizer aqui nessa seção do texto, estou aqui ainda na página 83,
que concomitante a esse ato de sugar, surge também um instinto de agarrar, que ele chama aqui de Greiftrieb. Vocês me desculpam aí a pronúncia do alemão, eu não sei falar alemão, mas deve ser algo parecido com isso, que foi traduzido aqui como um instinto de pegar ou de agarrar, que é aquilo que se observa naquilo que o bebê faz enquanto ele suga com a sua boca, e a gente observa esse ato reflexo, esse ato instintivo do bebê de segurar, seja segurar o seio da mãe, segurar a mão, segurar algum objeto, às vezes até parte do próprio corpo, né? Quer dizer, ele pega a sua própria orelhinha, ele tem aí concomitante ao ato de sucção também esse instinto de agarrar. E aí Freud começa a estabelecer aqui alguns apontamentos muito interessantes. Vejam aqui, na página 83 ele vai dizer assim, que essa sucção deleitosa, olha essa expressão, é muito curiosa, né? Sucção deleitosa, dado o prazer que é possível se obter, né, pela criança nesse ato de sucção. Então vou voltar. A sucção deleitosa absorve completamente a atenção e conduz ao adormecimento, ou inclusive a uma reação motora da natureza de um orgasmo. Quer dizer, é algo que ele está aqui estabelecendo como uma comparação que, por tão prazeroso que é para o bebê sugar, o prazer libidinal sexual que isso produz para o bebê, seria algo que o acalma ao ponto do adormecimento, e todo mundo que já pegou bebês aí, teve filhos ou irmãos pequenos, ou já observou isso acontecer em torno, já viu o quanto que isso é realmente potente, né? Esse prazer que acalma realmente o bebê e o põe para dormir, e algo que é tão potente que seria análogo a um processo de orgasmo. E aí o que eu achei mais interessante é que na nota de rodapé dessa mesma página, na página 83, vocês encontram ele dizer assim, que nisso já se mostra algo que tem validade para toda a vida. 2 pontos. Que a satisfação sexual é o melhor sonífero. A maioria dos casos de insônia nervosa tem origem na insatisfação sexual. Então eu fico pensando aqui, gente, tem coisa melhor para fazer a gente dormir que tomar Donarém, do que tomar Zolpidem. Olha aí, ó, é só encontrar alguém que te ajude nesse processo, tá? Brincadeiras à parte. Eu acho que é interessante para pensar que realmente é de um conforto que nos faz observar o bebê, o quanto ele se acalma quando ele entra nesse processo de sucção deleitosa aqui, como Freud diz, né? Escreve aí nos seus comentários, aqui nos comentários do vídeo, o que vocês acham dessa declaração freudiana. E aí, vocês acham que muitos problemas da insônia têm relação com a insatisfação sexual ou com outras causas também? Coloquem aí para a gente poder debater e discutir esse assunto. Aqui mais adiante, na página 84, ele vai falar dessa questão que na época era tratada, essa questão da oralidade e do prazer da oralidade, era tratada na época como uma espécie de traquinagem sexual da criança, como se fosse algo assim que é impróprio, ou uma espécie de levadeza, algo que não era justo, não era correto da criança fazer. E ele vai dizer que essa concepção de que chupar o dedo, sugar o dedo, foi combatida por muitos pediatras e médicos de nervos, o que certamente se deve, em parte, pela confusão de sexual com genital. Ele vai falar disso aqui na página 84. Então, e não tem nada de traquinagem sexual nisso que a criança faz ao chupar o dedo. É isso que Freud está dizendo, né? Que essa, inclusive, é uma questão que acontece muito em sala de aula com os meus alunos. Quando a gente está falando de sexualidade infantil, para muitas pessoas essa expressão sexualidade e infantil não cabem na mesma frase, sabe? Como se fosse impossível de constatar, como se fosse até um ato malicioso, um ato perverso, ver uma sexualidade na criança, já que a criança é pura, né? Mas entendam que quando a gente fala de sexualidade em psicanálise, a gente não está falando daquilo que é o sexual no sentido estrito do sexo, como o adulto vê
o sexo enquanto uma relação sexual com fins de prazer ou com fins de procriação da espécie, etc. A gente está falando aqui de sexualidade infantil como aquilo que promove experiências de prazer no corpo. O corpo da criança, o corpo do bebê é todo erotizado. Erotizado no sentido de capaz de produzir experiências de prazer. Então a gente tem que expandir um pouco mais a nossa ideia de sexualidade, porque ela é muito subordinada a essas crenças muito limitantes de que é sexo. Mas a gente não está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade infantil. A gente está falando daquilo que produz prazer no corpo da criança, na sua experiência com o outro e com o mundo. E isso é inegável de se observar quando está se observando bebês. Isso é indiscutível, como que mamar, por exemplo, o ato de defecar, ou o ato de tocar os próprios genitais, como a criança o faz de forma ingênua e de descoberta do próprio corpo, o quanto que isso produz prazer para a criança, né? Então é nesse sentido que a gente fala aqui de erotismo infantil, de sexualidade infantil. Então precisamos sempre voltar nesse ponto para evitarmos esses equívocos que vêm de erros conceituais muito simples. Um outro ponto que me chamou muito a atenção aqui ainda na página 84 é uma nota de rodapé que foi acrescentada em 1920, vejam, 15 anos depois, portanto, desse texto. E nessa nota, Freud cita uma apresentação de caso feita por um médico chamado Dr. Gallant, e que teria sido publicado num jornal de neurologia da época. E o nome do artigo é algo assim que poderia ser traduzido como A Chupada. E nesse caso clínico, o Dr. Gallant apresenta o relato de uma paciente falando do que significa para ela essa atividade oral. Vejam, abre aspas aqui para as palavras dessa paciente. Nem todos os beijos são iguais a um Lutscherli, que seria essa tradução de igual a essa chupada, essa sucção deleitosa. Não, longe disso. Não se pode exprimir o bem-estar que toma todo o seu corpo ao sugar. Você fica simplesmente fora do mundo, totalmente satisfeita e feliz. É uma sensação maravilhosa. Você quer somente paz, paz que não seja interrompida. É incrivelmente belo. Você não sente dor nenhuma, sofrimento nenhum, sente-se transportada para outro mundo. Fecha aspas. Eu fico pensando aqui, que sugada é essa, né? Que fixação oral aqui saindo pelos poros, porque a gente vê que a oralidade, a passagem pela fase oral, nos deixa registros de prazer que a gente vai senti-los normalmente na nossa vida comum, do tipo o prazer de comer, de beber, de beijar, para algumas pessoas de fumar, até o prazer de falar. Tudo isso envolve fixações normais na etapa oral. Mas aqui a gente está falando de experiências que são constitutivamente mais fortes em certas pessoas do que em outras pessoas, ou seja, fixações que produzem uma experiência de prazer que podem variar de indivíduo para indivíduo. E aqui na segunda etapa desse trecho que nós estamos lendo hoje, Freud vai falar sobre o autoerotismo. E aí ele vai citar Havelock Ellis, ele vai fazer referência, né, a Havelock Ellis, que é um médico que teria sido o primeiro criador dessa expressão autoerotismo. E o que é que significa isso? Significa dizer que as experiências de gratificação que o bebê manifesta são experiências cuja satisfação se dá no próprio corpo do bebê. Ou seja, a própria boca, as experiências que posteriormente vão ser vistas na etapa anal, depois na etapa fálica, elas são satisfações que se dão no próprio corpo do bebê. Então, a gente fica pensando, mas tudo que a gente não encontra satisfação de uma certa forma não representa uma satisfação no nosso próprio corpo? Sim. Entretanto, aqui tem uma diferença que fica mais clara na nota de rodapé da página 85, porque Freud vai dizer aqui nessa nota de rodapé que
para a psicanálise, o essencial não é a gênese da gratificação ou daquilo que demanda esse prazer, mas sim a relação com o objeto. Então, a distinção é essa, que para o bebê, essa percepção do objeto que o satisfaz ainda não é clara. Não há essa percepção do objeto de forma tão constituída como se dá para o adulto. Então, nós adultos buscamos a satisfação no objeto. No objeto que nós criamos uma representação de como ele pode nos satisfazer. Aqui não. Aqui a satisfação ainda no bebê é puramente autoerótica, ou seja, ele encontra no próprio corpo a gratificação do seu prazer. Então aqui na página 85 ele segue falando do autoerotismo, dizendo que o ato da criança que chupa é determinado pela busca de um prazer que já é vivido, já foi vivido e que agora é lembrado. Quer dizer, em algum momento da nossa existência, lá nos momentos mais arcaicos da nossa existência, onde nós sofremos aquele desamparo do nascimento, foi na etapa oral, ali na atividade oral, na atividade de sucção, que nós encontramos algum conforto, que é esse conforto da maternagem, dos cuidados parentais, dos cuidados maternos, e isso se concentra na oralidade, como eu disse antes, inicialmente apoiado sobre a função de alimentação, que é uma função necessária à vida, mas que gradativamente pode ir se deslocando da necessidade de alimentação e se tornar uma busca repetida pelo prazer independente da alimentação, como nós falamos no primeiro trecho. Então aqui ele ainda fala mais adiante que os lábios da criança se comportaram como uma zona erógena, quer dizer, a criança vai buscar repetidas experiências de prazer no seu próprio corpo, portanto de forma autoerótica, independente da sua necessidade de se alimentar. E aí nisso, ainda na página 85, Freud reitera, abre aspas, no começo, a satisfação da zona erógena estava provavelmente ligada à satisfação da necessidade de alimento. A atividade sexual se apoia primeiro numa das funções que servem à conservação da vida, e somente depois se torna independente dela. Então a gente está vendo aqui uma repetição daquilo que ele já falou anteriormente, dessas funções que aqui ainda não são claramente funções pulsionais, mas a gente já começa a ver todo o conceito de pulsão gradativamente se delineando na obra freudiana. Então, aqui adiante ele segue dizendo assim, a necessidade de repetir a satisfação sexual se separa da necessidade de nutrição. Então é por isso que a gente vê também, não só no comportamento do bebê, mas no comportamento do adulto, como que às vezes nós comemos não para matar a nossa fome, mas para gratificar algum tipo de tristeza, ou comemos porque estamos ansiosos, ou porque estamos sentindo algum tipo de vazio que a gente não sabe dizer muito bem o que é, e aí a gente põe para dentro, incorpora, né, internaliza esses objetos, né, esses alimentos, mas não com as finalidades de alimentação, mas com as finalidades psíquicas de gratificação de algum tipo de falta que, se estabelecer dessa forma como um sintoma, pode, por exemplo, se tornar futuramente uma compulsão alimentar. E aí aqui mais ao final da página 85 para início da página 87, no final dessa seção 2, ele vai falar de que pessoas podem ter diferenças constitucionais e que algumas delas podem ter uma oralidade mais voraz, mais agressiva talvez, do que outras crianças, outras pessoas depois também no seu futuro. Quer dizer, existe aqui um fator de predisposição inata que ele admite presente como constitutiva nossa, mas que ele não aborda. Então, há diferenças constitutivas que vão nos tornar uns mais oralizados, com maior demanda oral, de gratificação oral, do que outros. E aí ele vai falar aqui sobre, por exemplo, aonde vai vir a repressão dessa oralidade, porque em algum momento vem as regras, vem a intervenção parental, e essas repressões vão surgindo, e que, se não elaboradas, elas podem se tornar sintomas
inclusive sintomas histéricos, como ele cita aqui, na forma de distúrbios da alimentação, o que ele chamou aqui de globos histéricos, que seria uma sensação de um objeto estranho na garganta, algo que não deixa passar a comida, como se travasse, né? Uma constrição na garganta, vômitos de causa emocional. A gente até usa muito essa expressão simbolicamente, né? Fulano foi lá e vomitou tudo pro outro, quer dizer, colocou tudo para fora, aquilo que estava emocionalmente preso, colocou tudo para fora, né? Então, a gente vê que o que Freud vai dizer aqui, que essas pessoas foram, entre aspas aqui, enérgicas chupadoras na infância. Quer dizer, essa voracidade oral que, sob efeito da repressão, pode vir a produzir sintoma. Então, para encerrar essa subseção aqui, ele vai dizer algo que eu já vim reiterando aqui ao longo de todo esse vídeo, mas eu acho importante destacar aqui na página 87 as 3 características de uma manifestação sexual infantil. Quer dizer, a primeira, ela surge apoiando-se numa das funções vitais do corpo, como eu já falei. A segunda, ela ainda não tem um objeto sexual e portanto, é autoerótica. E a terceira, a sua meta sexual é dominada por uma zona erógena, quer dizer, uma mucosa, né? Então, quer dizer, a gente está falando de boca, na fase oral, na etapa anal, os esfíncteres, o esfíncter anal, e na fase fálica, os genitais, a descoberta dos genitais. Então, cada uma dessas etapas que correspondem a mucosas, e essa questão da mucosa é interessante porque ela representa o interno com o externo, né? São partes do corpo que são expostas, até partes muito delicadas do corpo, porque elas nos expõem, por exemplo, a infecções virais, etc., e que elas fazem essa linha limítrofe entre o interno e o externo do corpo, mas também o interno e o externo das nossas experiências psíquicas, aquilo que vai nos constituir psiquicamente. Então, são essas as características da manifestação de uma sexualidade infantil. Gente, esses são alguns breves comentários, espero que tenha ajudado vocês a entender essa parte do texto. Coloca aí nos comentários as dúvidas de vocês, para a gente ir estabelecendo esse diálogo, esse debate aqui pelo canal. E não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, encaminhar para quem também está estudando psicanálise e está querendo pensar junto. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque aí como eu estou fazendo essa leitura de forma mais destrinchada, cada vez que eu soltar um vídeo você vai receber a notificação e a gente pode ir evoluindo juntos nessa reflexão sobre esse texto maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e até a próxima semana. Vamos em frente!